Oi, medrosos, eu sou o Michael e hoje eu tô aqui trazendo um novo quadro pro canal no YouTube que chama Personalidades Bizarras. E a primeira personalidade bizarra que estou trazendo nesse vídeo vai ser a do Didi Allen, que é um músico que ele nasceu em 29 de agosto de 1956 em Nova Hampshire. O nome verdadeiro dele é Kevin Michael Allen. Ele foi um músico do gênero punk rock. Eu curto bastante o gênero punk rock também e eu curto bastante as músicas dele. Ele é uma personalidade bizarra porque ele, nos shows dele, ele sempre teve essa parte de fazer o show nu. Ele fazia show nu, saía na mão com as pessoas do show, assim, tipo assim, você é fã, foi lá assistir o show, o cara começava a cantar e do nada saía na porrada com as pessoas da plateia. E o cara, assim, loucaço, ele chegava a se mutilar no show, ele quebrava vidro, assim, ele deitava e rolava no vidro, isso causava cortes, né? O Didi, ele sempre teve um problema, assim, com saúde mental, né? Porque não é normal de um ser humano ser como ele foi. Ele sempre teve esse problema com drogas também. Ele achava que todo mundo era contra ele, sabe? E ele sempre quis ir contra as autoridades, sabe? Ele nunca queria baixar a cabeça dele para nenhuma autoridade que fosse, seja, vamos supor, pais, polícia, juízes, governantes. E ele sempre ia contra, sabe? E ele era uma pessoa assim muito controversa, muito escrota, mas tem músicas dele que são muito boas assim para quem curte punk rock. E ele tinha esse problema de não respeitar a justiça, né? Não respeitar ninguém. E ele acabou preso por várias vezes, seja em decorrente do show dele agredir pessoas ou como teve um caso que ele fez um show numa faculdade e ele fazia o show nu, né? E ele colocava coisas no ânus dele e colocava pra fora de novo. Era uma nojeira. O cara era muito escroto. Ele batia várias vezes o microfone na própria cara até começar a sangrar. E em decorrência disso acontecia várias brigas, né, assim, nos shows, e ele acabava preso, as pessoas passavam mal, chamavam a polícia, e ele sempre acabava preso, né, por causa disso. E uma coisa curiosa sobre ele também é que ele tinha uma amizade com o John Wayne Gacy, que, para quem não sabe, é aquele serial killer que a gente conhece como palhaço assassino, palhaço que sequestrava garotos, matava e colocava no porão da casa dele lá. E ele visitava o John Gacy direto. Eles conversavam por horas. E na banda dele, que ele tava nos anos 90, ele tinha o irmão dele, o Merle, que era baixista. Tinha o Dino, que era o baterista, que também era outra cara completamente assim fora da caixinha. O cara ele tinha um problema psicológico muito grave, assim, porque chega a ser engraçado. Ele, numa entrevista, é perguntado pra ele: por que você toca nu? Aí ele fala: porque as roupas me incomodam e eu me sinto melhor tocando nu e tal. E o cara é doidaço, assim. O cara já foi preso por se mostrar pra criança, sabe? Assim, aí você vê o nível de bizarrice que é
Não só o Didi, como o pessoal da banda também. E quando tinha as turnês, né? Eles sempre faziam as turnês ali. Sempre acabava por uma dessas duas coisas. Ou era a cadeia, porque sempre dava algum problema, o Didi ia preso, ou acabava no hospital, porque eles saíam na mão, o povo quebrava a garrafa na cabeça do Didi. Tem até um acontecimento num show que o Didi caiu de uma escada e o povo começou a quebrar várias garrafas de vidro na cabeça dele, ficou todo ensanguentado. E ele queria sair na mão com o povo ainda e acabou indo pro hospital e não teve mais a turnê, né? Então as turnês deles eram sempre assim. Ou era na cadeia ou era no hospital que terminava. E ele é um cara assim, que eu posso dizer assim que ele é. Ele tinha um problema, né? Evidente. É um problema psicológico, psiquiátrico. Ele tinha essa mania de perseguição, essa mania de querer bater de frente, sabe? Com autoridades, não respeitar. E um cara assim que, pra mim, na música, ele acrescentou. Eu curto bastante várias músicas dele, mas ele tem essa parte, né, de ser grotesco, dele defecar no palco, rolar na própria bosta, tacar no povo da plateia, sabe? O cara, assim, era doidão. E ele tinha os seus fãs, ainda tem, até hoje, né? E é um cara, assim, que ele é grotesco, bizarro, mas ele tem assim a sua forma de pegar pessoas que acham ele interessante, porque querendo ou não a gente às vezes acha coisas que não são assim legais, mas que a gente acha que a gente gosta, né? Que a gente acaba gostando, tipo coisas sobre serial killers, coisas assombradas, monstros, todo esse tipo de coisas assim que não são normal, não são vistas com bons olhos pela maior parte da sociedade, mas a gente acaba gostando, né? E o Didi, pra mim, assim, eu acabo colocando ele nessa categoria. Ele é grotesco, ele é bizarro, mas ele tem, assim, o seu carisma, entre aspas, né? Apesar dele ser um cuzão. Mas é isso, e ele morreu no dia 28 de junho de 1993. E para você ver a bizarrice não só dele, como o povo que era ao redor dele, ele morreu no dia 28 de junho e o enterro dele só foi no dia 3 de julho de 93. Então foram 5 dias que o cadáver dele ficou sendo velado, entre aspas, né? Porque não teve nenhum tipo de cuidado com o corpo, tipo de embalsamento e nada. Então você deve imaginar, né? O cheiro que não deveria estar o cadáver, né? Exalando. E é assim que termina a história dele. Ele teve uma overdose e ele acabou falecendo. E até hoje ele tem poucos fãs, né? Poucas pessoas conhecem ele. Até uns anos atrás eu fui conhecer ele há poucos anos. Mas eu curto bastante as músicas dele. Não curto muito a personalidade assim dele ser essa parte agressiva, grotesca, sabe? Mas é um cara que é uma personalidade. É um cara que tinha personalidade. Ele era doido, tudo mais, mas ele tinha a sua personalidade. Então, por isso que eu resolvi trazer ele aqui no primeiro episódio desse quadro novo, que é o Personalidades Bizarras.
E ele que inspirou para mim tá trazendo esse quadro para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, clique no gostei, se inscrevam no canal. E muito obrigado por terem assistido. E até o próximo vídeo.